Eu vou ficar até que hora aqui nessa porra desse sofá aí? Começa a rir. Corta. Me deixa socado. Nada. No começo dos anos 90, 4 amigos estudavam no Colégio Instituto. Celso, Cecel, Fernandinho e Edinho. É aí que começa a nossa história. Chuva e suor, este é o Brasil, swing de Gil e Benjó. Chuva e suor, este é o Brasil, swing de Gil e Benjó. E batucado em toda esquina, alegria e felicidade, estampado no semblante deste povo brasileiro. A natureza que inspira o som deste pandeiro, contagiando toda a gente o ano inteiro. Oh, oh, chuva e suor, este é o Brasil, swing de Gil e Benjó. Chuva e suor, este é o Brasil, swing de Gil e Benjó. Batucado em toda esquina, alegria e felicidade, estampado no semblante deste povo brasileiro. Lá no 91, 92, o Fernandinho tocava numa banda chamada Caos, que fazia até um Titãs cover. O Cecel tocava numa banda chamada Aristinha, uma banda de rock da cidade. O Celso era tocador de violão de churrasco. E o Edinho, nem na timba, relava ainda. Os 3 amigos, Cecel, Celso e o Fernandinho, eles ensaiavam na casa do Cecel, que é perto do Instituto Escola onde todos estudavam juntos. E o Edinho ia junto dar uma sapiada, até que ele percebeu uma timba sobrando quietinha sozinha. É amarela, apodrece, cai no chão. A manga é verde, a manga é rosa. Foi uma disciplina de sociologia, oitava série do colegial. Você chegou no primeiro colegial? Na oitava série cheguei no Major. Aí eu fui no primeiro colegial. E aí vocês estavam lá. Foi lá que rolou essa brincadeira. Porque todo churrasco que rolava, você levava um violão e rolava o som, né? Rolava mais a parte de MPB, essas paradas, né? E já botava rock and roll pra caralho, né? Mas aí a primeira música que a gente trouxe o violão, a gente fez uma cantoria, né? Uma roda de violão pra rodar. Foi lá no quintal dessa casa. Foi lá. E aí a primeira música foi uma música do Guilherme do Havaí, que aí bateu o santo, sabe? Tá aqui, mano. Que as nuvens não eram de algodão, sem querer desligar, acharam-se que abrem essa prisão. Ficou tão claro, no vale da escuridão, uma estrela de brilho raro, um disparo para o coração. O trabalho nosso foi fazer uma apresentação musical e ali alguns meses depois, um colega de trabalho dos pais do Celso falou assim, vem tocar aqui no meu bairro, que era o Ar Livre.
ficava na esquina, no centro da cidade. Foi aí, né? E aí a partir desse momento a gente começa a ensaiar as primeiras músicas. E o Edinho chegando de volta para Jaú, Perdidaço. na minha casa, que era lá no fundo de casa que a gente ensaiava, já entrou na banda e já ia nesse... Aí eu fui lá no primeiro ensaio, era assim, ó. do pai do Fernandinho. Que ele e o Celso, o vocalista, eles saíam pra... Eles eram meninos nessa época, vocês sabem. Eles iam te ver na Maú. E eles falavam que muito do repertório, ou do estilo do repertório que o Selo Brasil tocava, era vendo que você tocava. No início, em 1993, a banda tinha um repertório de MPB e rock nacional. Ia de Tom Jobim, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Djavan, Jorge Ben, Barão Vermelho, Legião Urbana, Tim Maia e por aí vai. Nessa época ainda era quarteto. Então a banda tocava direto no Ar Livre e no Disco Voador. Só que a coisa começou a crescer. Eles começaram a tocar em lugares maiores. E aí? Só o quarteto? Num show no Disco Voador, mais de 1000 pessoas no local, e agora fazendo um som com o quarteto. E tinha uma bateria montada para a outra banda. Do nada, chega Betinho, Padre Nosso, e começa a tocar algumas músicas da bateria. O Selo Brasil começou como um projeto de escola, né? E eu lembro que a primeira vez assim, que eu vi o selo foi tocando no Ar Livre. E não tinha bateria, eu achei super legal, só percussão, né? O Rodolfo ia tocar bateria, o que eu me lembro é isso. O Rodolfo era para ser o primeiro baterista, mas ele tinha um aniversário e ele não ia chegar a tempo. E aí eu toquei bateria então, na estreia do Selo Brasil com bateria, até o Rodolfo chegar. A primeira vez que o Selo Brasil tocou com bateria, teve 3 bateristas. Eu sonho ainda com a Selo Brasil com som autoral, som próprio, com a cara da Selo Brasil mesmo, sendo mostrada nas suas próprias músicas. Eu acho que o Rodolfo falou, eu desejaria que vocês, se vocês têm as músicas, tem música autoral, né? Mas gostaria de ver vocês numa trilha também de música autoral. Nunca termine essa banda. Vocês vão estar velhinhos, vão estar lá tocando. Então, nesses ensaios, a gente falou, vamos dar um nome, e a ideia era a gente fazer música brasileira, de ser brasileiro, né? Então, o selo agora o Celso explica. Não é que não achou ainda a explicação. Na verdade, a gente começou a falar de fazer um nome composto, que era um nome mais legal. Tinha que chamar duas coisas, né? Não era uma coisa, não podia chamar um nome único, tinha que ser composto. E aí, a ideia do selo de ser, então a gente fazia muita música nacional, né? Naquela oportunidade, pouquíssimas. Na época, a gente não tinha nenhuma internacional no começo. E aí falou, cara, começou nacional, vamos fazer então brasileiro, né? Porque tem que ser ligado ao brasileiro. O selo, inicialmente, não era de o selo de carta ou alguma coisa assim. Nós acabamos usando depois, né? Mas o selo era por ser brasileiro mesmo. E aí selo de ser era com um acento complexo no E, hífen, louco. Cara, não ia dar certo isso. Visualmente, não ia dar certo. Mas aí nossa intenção era essa, no começo. Depois virou selo de selo, né? Então, e aí o selo um carimbo postal brasileiro, né? Então a gente mantém a identidade da proposta, né? Exatamente. Agora só falta você, agora só falta você, agora só falta você. Acho que a primeira vez que eu ouvi o Selo Brasil se marcar foi no Ali. E era um repertório muito louco, né? Porque tinha as mais, mas tinha uns lados Bs, né? E isso foi me despertando também, né? E paralelamente a isso eu comecei a ficar amigo da galera, né? E
Mas o Selo Brasil, tal qual o Dudu, tal qual as bandas de rock, tal qual o Estado de Choque, me abriu repertório, me abriu leque de repertório. E aí eu comecei a vender convites para festas, né? Eu comecei a trabalhar na noite, né? De moleque já. Aí eu comecei a fazer minhas festas em 96. A primeira festa que eu fiz minha mesmo, chamava Festa do Apito. Eu, Galdino Megari organizando, que era Dudu Galvão e Selo Brasil. O Vitória era um bar que bombava, né? Assim, bombava porque tinha de mais pop, assim, era Vitória Regia, né? Desde quinta a domingo. E às vezes a gente pegava alguns. Tinha domingo que era fixo nosso, que era um feriado na segunda. Nossa, então o domingo ele virava sábado, entendeu? E só que o domingo era nosso, Sábado tipo assim, dois. era o combinado. Só que aí a gente tinha que fazer músicas e aí começou uma necessidade de ter alguma coisa mais no momento, né? E a gente sempre procurava fazer o que estava escrito nos bilhetinhos. E aí, o mais legal era exatamente isso. A gente começou a moldar o nosso repertório baseado no que a gente recebia de solicitação também. Eu acho que na época também, às vezes, os bares já estavam começando a chamar bandas mais pop, né? E a gente acaba começando a perder mesmo o lugar para tocar. Às vezes perdia, sei como, você não tá tocando na mídia. Aí tinha mais o batera, né? Tava mais o tuba, já tava também. O tuba botou um pouco de pilha na gente, porque também. ele queria também fazer um som mais pop, né? Aquela banda. Quem influencia o tuba? Quem fez isso? O Momó empurrou o tuba pra gente. Porque ele saiu pra pedir uma Molecão na época, a gente queria tocar em palcos grandes, com iluminação, fumaça, coisa e tal, e o Selo Brasil tocava muito em barzinho, que era fenomenal. A gente, uma das fases mais legais foi tocar no Vitória Regia, todos os domingos. Mas nessa virada aí a gente queria tocar em lugares maiores e deixar o repertório um pouquinho mais comercial, tocar Skank, J Quest, Cidade Negra, por exemplo. E o Cecel não concordou, ele acabou saindo da banda nessa época, mas houve esse momento, esse período comigo, e depois eu e o Fernandinho acabamos saindo para ir fazer baile, realmente tocar numa banda de baile que era o longa-metragem. Mas por que você saiu, Cecel? Sim, porque eu tinha uma proposta de fazer uma MPB mais raizeira mesmo, né? E aí teve essa incompatibilidade, né? Foi através do nosso saudoso Betinho, do Megali, que eles estavam pregando os cartazes no Liban para tocar num pré-carnavalesco que eles iam fazer no Flamengo para arrecadar dinheiro para ir para a praia. E aí eles falaram: e aí, você tá com o que você vai fazer hoje? Você tem batera, né? Quer tocar com a gente? Falou: opa, vamos lá. Aí foram 2 noites muito legais, com muita diversão, muita história, muita risada. E foi aí que eu conheci o Edinho, que estava precisando de batera nessa fase aí pro Selo Brasil, e acabou me levando para lá. Então o Selo Brasil teve uma importância fundamental na minha vida, seja do ponto de vista das amizades, os laços que eu construí, pessoas com quem eu posso contar até hoje, seja do ponto de vista musical, porque eu vim a minha primeira banda era de rock, heavy metal, e eu acabei aprendendo a tocar samba, desenvolvendo MPB, coisa e tal. Acho que depois... Quem fixou primeiro era o Nando Pinho, né? Mas o Nando já tinha saído ali, né? Nando Pinho ficou um bom tempo até. Bom tempão, Nando Pinho. E nesse momento que o Tuba chega, foi uma fase interessante da banda, que a gente começa a tocar, por exemplo, no Jogo Clube Centro, que foi uma fase incrível, que a gente mobilizava, assim, todas as turmas, todas as escolas. No passo da estrada eu só passo Minha garganta de um pouco down, e os meus olhos pedem teu olhar.
Celso, primeiro vocalista, ele vai morar em Jales, se forma como farmacêutico, vai morar longe de Jaú, e aí a gente convida o Exalc para assumir o vocal principal da banda. E aí a gente tem um show clássico, um show clube de campo, onde que o Celso faz meio show e a gente passa o bastão pro Exalc. Então isso foi em 98. Tinha bastante afinidade também. Então a partir com todos da banda, né? Você tá 20 anos, né? 20 e poucos anos já na banda, né? O Selo Brasil foi influenciador para mim na minha vida, né? Queira ou não, eu tive contato com pessoas. Ele trouxe essa importância que influenciou a minha vida, não só musicalmente, mas como profissional. Pessoal, no ramo que eu estou hoje, por exemplo, eu e o Cecel, a gente conversava muito, trabalhamos juntos, inclusive, por intermédio do Selo Brasil, nós acabamos trabalhando juntos no Proterra, né? Numa outra fase da nossa vida, nós acabamos nos aproximando profissionalmente. Fizemos músicas, né? De educação ambiental. Exato. Então, o Selo Brasil ele foi um combustível para a minha vida nesse momento. Ele foi um foguete, ele foi um boom. E eu desejo que o Selo seja o que ele sempre foi, uma banda feliz. Voltei para cá por volta de 2014, por aí, eu fui num show do Selo Brasil e eu via o pessoal tocando, sabe? Foi lá no Jaú Clube, através do Gui Gambarini, que naquela época ele administrava o bar do Jaú Clube Campo, né? E eu vi o Selo Brasil tocando lá e eu me remeti, cara, aos anos 90, o pessoal tocando com a mesma energia, com a mesma alegria, aquele repertório bacana de MPB, assim, de alto nível, sabe? E eu falei, puxa vida, cara, eu queria tocar nessa banda, né? Porque desde aquela época eu me identifiquei com a galera, com o repertório, com o astral deles. Eu falei, puxa vida, eu acho que eu quero tocar nessa banda, tem tudo a ver, né? E eu, como eu toco saxofone, flauta, eles não tinham sopro na época, né? Eu falei, poxa, quem sabe vou inserir um saxofone aí, uma flauta no Selo Brasil. E aí conversando com o Cecel, né? O Cecel, a gente já tem um trabalho junto, tanto profissionalmente, né? Na área do meio ambiente. Então, conversando com o Cecel me chamou, me convidou para entrar na banda e eu aceitei assim de primeira, né? Sem pestanejar. E aí introduzi no selo, né? Modéstia à parte, humildemente falando, saxofone, flauta, que eu achava que faltava, né? No repertório deles, enfim, pelo repertório que eles tocavam no Gil, de Tim Maia, de Jorge Ben, de Caetano. E até outras músicas também que, na minha opinião, pô, se tiver um sopro aí, um sax, uma flauta, acho que cai bem, né? Vamos fazer? Pode fazer, faz um tom. E tinha um repertório maravilhoso. Eu vi uma molecada tocar, Tom Jobim, né, Vinícius de Moraes, na época tinha o Zé Ramalho, São Valença. Isso me chamou a atenção. Aí eu comecei, onde eles iam, ver eles tocarem. Até que surgiu a oportunidade de fazer com ele. Aceso, né, para tocar, né? Tava com vontade assim, eu chamei ele para tocar. E na ocasião ele tocou bateria, ficou tocando bateria, eu fui na percussão junto com o Edinho. Aí vou falar a verdade, esse dia eu não esqueço, porque o pau quebrou, foi bonito. Nossa.
a criação, né, a participação aí na parte instrumental das músicas Swing de Gil e Benjor e Beira do Mar, que foram duas músicas aí que tocaram bastante na época nas rádios jauenses e da região. E também eu acredito que o pioneirismo aí que a Banda Selo Brasil teve ao colocar instrumento de sopro na banda. Essa história que a gente chegou para tocar no Fresco, chegamos antecipadamente fechado, a gente pulou a grade, os instrumentos, caixa de som, começamos a montar. Aí, cara, o dono lá abriu e chega o Carlão. Guitarrinho, o Arquimedes. Mas hoje é a gente que vai tocar aqui. E de fato era o Carlão. Aí o Celso olhou na gente assim, porra, é quinta que vem, cara. Fazer fogueira em cima da pedreira lá, na bola. Na bola. E aí um discorre, aí vai, aí daqui a pouco vem, aparece um com o Celso com violão, aí o outro que canta, e aí virava. Fazia altos luais. Fazia altos luais. Aí o Edinho tinha a Marajó, o carro, né? A gente chamava o carro de Mara, né? A Mara. Aí vamos dar uma volta de Mara, vamos. Aí o Edinho dirigindo e eu no copiloto, né? Aí o Edinho falou assim, tive uma ideia, assume o volante aí. Eu falei, como assim? Aí ele deitou o banco, sumiu assim, né? Ficou só eu no carro. Aí eu ia segurando assim o volante assim e todo mundo, pra quem lembra de Jaú dessa época, o centro lotado. E a galera lá fervendo, aí passando os dois não, né? Eu dentro de um carro, no copiloto e sem o motorista, e o carro andando. Aí eu ia assim, treca. Eu ia na casa dele, ali na Lourenço, eu não lembrava a rua certinho, perguntei, mas era na Lourenço, engraçado que é perto do meu escritório hoje. E ele sentava lá fora, ficava tocando violão, sempre Legião Urbana. Legião aquele caderninho. Foi no mesmo dia a gente gravou Tenho Sede e Swing Gil. E gravamos, a gente tem que deixar registrado aqui no estúdio do Arquimedes, né? Que foi uma diversão total, né? O Arquimedes e o Carlão produzindo ali as músicas. O cara ligou. Cara chapinha, passa, dono do bar. Um domingo à tarde tava ensaiando, eu acho. É raro. Vamos fazer como que chama a banda aí? Selo Brasil. Vamos fechar então, tal dia, tal. Vocês são em quantos? Vocês são em quantos? Nós somos em 4. Beleza. Fechado então, tal dia, Selo Brasil, 4 pessoas, beleza. Chegamos na cidade. Tinha um carro de som, né? Carro de som. Dá prazo. Hoje, no Banana 13, selos são 4. Às 10 da noite. A gente chamava todo mundo no Natal, todo mundo se envolvia. Chegou um ano que todo mundo tava o Hexágono e o Selo Brasil tocando na minha casa, cara. Era muito gostoso. Terminava cedinho, né? Acabava cedo, 7 da manhã. Eu acho que assim, a história do Selo Brasil, ela se confunde com a nossa história. Porque vocês estão fazendo 30 anos de banda e a gente 30 anos de empresa. A gente começou, né? Aí eles montaram a banda e a gente foi acompanhando e crescendo junto, né? Começamos a namorar, ouvindo esses meninos tocar. Depois a gente se formou, eles foram na nossa formatura. Não foram na nossa. Eles tocaram na nossa formatura. Eles foram a nossa formatura. Eles foram a nossa formatura, né? E depois tocaram no nosso casamento. Então é o seguinte, vem cá, deixa eu falar pra você. Tá todo mundo certo, velho. Eu que tô parado no lugar errado, né? Parou aí, ó, o Edinho ali, ó. Ô Edinho, deixa eu falar. Vem cá. Ó, tá filmando a rapaziada. Tudo bom? É pra mim de pressão? Isso aqui é diabetes. Ó, Cecel, tá na tua mão, falaram que tá funcionando, já tá até filmando. Tá gravando? Um tchau pra grupo. Olha lá. Minha alma cheira tão bom de ver. Essa mulher
tocam até canções minhas. Eu tô aqui mandando um abraço, dizendo que eu adoro essas histórias de amigos que se reúnem para tocar. E aí, galera do Selo Brasil, queria desejar a todos vocês felicidade, muita alegria, paz pelos 30 anos, meus amigos. Um abraço, galera. Uou! 30 anos de Selo Brasil, 30 anos de muita música, de muita alegria. Oi, amigos do Selo Brasil. Parabéns para vocês que estão aí fazendo esse documentário maravilhoso. Olá, amigos. Estou passando aqui para deixar meu abraço para todos os integrantes da banda Selo Brasil em comemoração dos seus 30 anos de carreira. Então é isso. Viva a boa música, viva o Selo Brasil. Grande Selo Brasil, parabéns pelos 30 anos de banda. Foi sempre um grande prazer dividir o palco com vocês. Espero que vocês continuem nos alegrando, nos emocionando por muito tempo com esse repertório que eu adoro. Passando aqui especialmente para mandar um beijo e parabenizar a banda Selo Brasil pelos 30 anos e falar assim, desejar do fundo do coração muito sucesso. Alô, Selo Brasil, desde sempre só boa música e muitas amizades. Um abraço pra galera da banda Selo Brasil, a banda do meu coração. O Selo Brasil foi uma banda maravilhosa que marcou a história da minha vida musical, tá? Quero desejar para vocês mais 30, 40, 50 anos. Parabenizar o documentário sobre os 30 anos da banda Selo Brasil, uma banda que fez parte da minha adolescência aqui em Jaú. Tô aqui para parabenizar vocês pelos 30 anos de Selo Brasil. Feliz aniversário de 30 anos. Música boa, muita amizade, muito Jaú. Vocês são foda. Vocês são muito foda, cara. Então, Selo Brasil, um beijo, boa sorte, muito obrigado. Continuem, porque eu amo música, bandas e Jaú. Este é o Brasil, swing de Gil e Benjó. Chuva e suor. Este é o Brasil, swing de Gil e Benjó. Tem batucada em toda esquina, alegria e felicidade estampado no semblante deste povo brasileiro. A natureza é o que inspira e o som deste pandeiro contagiando todo o povo brasileiro. Chuva e suor, e este é o Brasil, swing de Gil e Benjó. Chuva e suor, este é o Brasil, swing de Gil e Benjó. Wapapararara, parapaparara, wapapararara, parapaparara, wapapararara, parapaparara, wapapararara, parapaparara. Ei! Wapapararara, parapaparara, wapapararara, parapaparara, wapapararara, parapaparara, wapapararara, parapaparara, wapapararara, parapaparara, wapapararara, parapaparara, wapapararara.
Não, beleza. Aí, eu conto depois. Beleza. Aí você contou, certo? Você contou. Vamos começar? Não, deixa eu só entender uma coisa. Por que não vou atender? Então eu nunca tinha tido um violão elétrico. Eu tocava com cristal, não sei se... Qual que era o nome aí? Era um afinador não, um captador externo. Você colava no violão, né? Isso. Mas parecia. Faz 30 anos que a banda não ensaia? Faz 30 anos. Foi nesse show que o Ricardinho Romão tocou depois de ensaiar. Exatamente, foi super legal que parecia. Tava super Já que eu acompanho a banda praticamente há 30 anos e nunca tinha visto o Ricardo Romão tocar. Só tocou no ensaio, né?